Seja bem-vindo a mais um conteúdo do seu projeto sob controle. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algumas ferramentas que podem te ajudar a gerenciar o seu projeto. Bom, em alguns vídeos anteriores, a gente já falou o quão importante é você ter um planejamento bem feito e detalhado desde o início. E o planejamento bem feito, o que significa? É aquele que vai te dar visibilidade de todo o caminho que você precisa percorrer até você atingir o seu resultado final, até você fazer a entrega do projeto. Quando a gente fala do caminho que precisa ser percorrido, você vai precisar planejar as atividades, você vai precisar alocar os recursos, quem que vai executar cada atividade, quanto tempo vai precisar cada atividade, qual que é o orçamento que você tem disponível, qual que é a sua previsão de gastos, ao longo do projeto, como que esse orçamento será consumido. Tudo isso você precisa ter muito bem definido desde o início. E não só definir isso desde o início, como controlar isso ao longo do projeto. Você precisa monitorar isso para ver como que está o avanço das atividades, a conclusão das atividades, como que está a saúde do seu orçamento. Tudo isso você precisa documentar. Então, essas ferramentas que tem hoje no mercado, elas te ajudam a fazer esse monitoramento, essa documentação, de uma forma bem visual e prática. Você consegue documentar, construir o seu planejamento e controlar isso do início ao fim do projeto. E além disso, é importante para que um projeto seja implementado com sucesso, é fundamental que a comunicação seja efetiva dentro da equipe, dentro de todos os envolvidos no projeto. Então, você tem uma ferramenta dessas que possibilita você ter relatórios, gráficos, de uma forma bem visual, te ajuda nessa comunicação, além de facilitar a sua vida também. Porque você consegue extrair informações, ter informação muito rápida de forma visual. Eu vou passar aqui com vocês algumas ferramentas, não necessariamente são as melhores do mercado, a melhor vai ser aquela que se adequa ao seu negócio. A gente vai passar por algumas ferramentas que existem hoje, muitas delas são gratuitas, então você consegue ter acesso a elas facilmente. O que diferencia é que algumas têm planos pagos, outros gratuitos, vai ter o que vai diferenciar a limitação de recursos, por exemplo, se você tem uma equipe grande, mas isso tudo a gente vai passar. Quais são os prós e contras de cada ferramenta e quais são os critérios principais que você precisa levar em consideração na hora de escolher uma ferramenta para sua empresa. A primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o Slack. O foco do Slack é principalmente na comunicação. Ela possibilita que você crie canais de comunicação. Você pode criar por projeto, aí você define, pode ser por projeto, pode ser por algum departamento dentro de alguma equipe dentro do seu projeto. Ela tem sido bem utilizada em grandes empresas por conta desse benefício de focar na comunicação. Então as pessoas conseguem interagir nesses canais de comunicação, compartilhando arquivo, trocando mensagem, fazendo até videoconferência. A ferramenta ela pode também integrar com outras, por exemplo, o Google Drive. Então, o grande foco do Slack é a comunicação. Eu vou mostrar para vocês só o visual dela. Se vocês quiserem, vocês podem buscar pela ferramenta na internet e no site tem também uma demonstração do que pode ser feito. Tem a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita tem algumas limitações de recursos que podem utilizar dentro do mesmo canal e espaço de armazenamento também. Na demonstração você consegue ter visibilidade, como eu não tenho a versão paga, eu não vou conseguir mostrar tudo, mas na demonstração você consegue ter visibilidade de todas as informações, todas as funcionalidades. Então você pode converter, por exemplo, uma conversa em uma atividade, definir prazo, responsável, acompanhar se aquilo foi concluído ou não. Então, dentro desse canal de comunicação, desse bate-papo, todo mundo consegue acompanhar e ter visibilidade de como que está o avanço. Essa é a carinha do Slack. Então eu criei aqui um canal de comunicação, já convidei uma pessoa aqui, o chat já está aberto entre a gente, então você pode mandar mensagens, pode anexar arquivos no computador, por exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia. Pode marcar como concluído. Todos os integrantes que fazem parte desse canal de comunicação, eles têm visibilidade de tudo que está acontecendo. A outra ferramenta que eu ia compartilhar com vocês é o Artia.
Essa ferramenta ela é bem interessante para acompanhamento das atividades, principalmente de uma forma mais visual. Então ela possibilita você ter relatórios, dashboards e acompanhar de fato as atividades que estão dentro do prazo, estão fora do prazo, o que está em risco, percentual concluído. Consegue também elaborar relatórios e dashboards para controlar o seu orçamento. Então ela é bem visual. O Art, ela foca nessa parte principalmente de gerenciamento das atividades. Então, esse é o site, até vocês conseguem ver a demonstração pelo site. Outro ponto também no Art, você consegue também gerenciar as atividades no formato Kanban, por cartões, também é uma possibilidade. Essa ferramenta também tem a opção de plano gratuito e pago. Bom, a outra ferramenta é o Trello. Ela tem sido muito utilizada, é bem comum, eu particularmente tenho utilizado bastante. Ela trabalha no formato Kanban, você consegue monitorar todo o avanço das suas atividades por meio de cartões e checklists. Então ela é bem visual também, você consegue fazer um acompanhamento do que está sendo concluído por esse formato de checklist. Você consegue compartilhar o quadro com outras pessoas, né? Alocar a atividade para uma pessoa, definir prazos. Dentro de um mesmo cartão, você consegue manter uma comunicação em relação àquela atividade. Eu acabo utilizando ele de duas formas. Ou é para monitorar o projeto, como está o status das atividades, então, por exemplo, o que está pendente, o que está em andamento e o que está concluído, como se fosse o avanço das atividades. Ou outra forma também que você pode fazer é criar as listas por fases dentro do seu projeto, também é uma opção. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, de uma forma rápida como é que a gente faz se fosse utilizar uma lista para atividades que estão pendentes, em andamento e concluídas. E você pode ir avançando com os cartões, né, conforme o status. Então, você cria aqui a lista aqui pendente, em andamento e concluído, por exemplo. Então, vamos supor que você vai programar uma viagem. Então, você vai definir o hotel, comprar passagem, fazer a mala, por exemplo. Dentro de definir o hotel, você pode listar aqui algumas informações que você queira, você pode criar um checklist. Então, se você quiser definir aqui alguns hotéis que você está pesquisando, então o hotel 1, o hotel 2, hotel 3, por exemplo, conforme você vai pesquisando o preço, você pode ir marcando aqui como concluído já, adicionar algum comentário. Então, hotel 1 reservado, por exemplo. Você pode adicionar outros membros também a esse cartão, a essa atividade, e definir alguma data de entrega, se você quiser definir algum prazo, né? E quando tiver concluído, você pode definir também algumas etiquetas, se você quiser aqui, que marque isso como prioridade ou algum tema, né, específico. Então, se tiver concluído, você quiser, está aqui em andamento, você pode movimentar para concluído. Aí, no próximo tópico, vou verificar as passagens. Você pode ir fazendo esse acompanhamento das atividades que você precisa executar no formato de status. Ela é bem interessante e é bem prática. Dentro de cada cartão, você consegue ter uma comunicação, né, e adicionar todas as informações que você precisa para cada atividade. Por último, eu vou falar de uma outra ferramenta que é o Monday. É uma ferramenta bem visual também, bem legal, só que ela não tem a opção de plano gratuito. Ela possibilita diversos dashboards também, acompanhamento do progresso das atividades. Você consegue acompanhar as horas dos colaboradores, né, o desempenho de cada colaborador nas atividades. Então, ela é bem visual. Outro ponto também, ela consegue fazer a integração com algumas outras ferramentas, por exemplo, Google Drive, MailChimp. Então, ela tem algumas integrações que são interessantes. O ponto fraco dela é que, no caso, ela não tem uma versão gratuita. O que você precisa avaliar na hora de você escolher uma ferramenta que você vai utilizar na sua empresa ou para um projeto seu pessoal? Igual eu comentei, eu utilizo bastante o Trello, por exemplo, para atividades minhas mesmo, planejamento pessoal, para eu acompanhar o que eu preciso fazer ao longo da semana. Eu tenho um planejamento semanal, por exemplo, que eu vou acompanhando por ali. Alguns pontos que você tem que avaliar. É importante você avaliar o que você está buscando para sua empresa, a funcionalidade que você busca. É mais um monitoramento das atividades, é um controle, você precisa de algo bem visual, você precisa de uma ferramenta que é para garantir uma comunicação entre a equipe, compartilhar documentos. Então, qual que é a funcionalidade principal para você, né? O que é primordial? Então, esse é um ponto. Outra coisa é qual que é o tamanho da sua equipe.
que daí você pode avaliar qual o tipo de ferramenta que você quer utilizar e qual é o plano, qual que é o tamanho da sua equipe e qual que é a complexidade do seu projeto. Esses são alguns pontos que você precisa avaliar na hora de você definir uma ferramenta. Outra coisa, se é de fácil manuseio ou não, quem que é a equipe envolvida no seu projeto, né? A ferramenta ela é fácil, as pessoas estão se adequando facilmente à utilização dessa ferramenta. Suporte, dependendo de como que é o seu projeto, se a ferramenta providencia, né, provê algum suporte para você se houver necessidade. Então esses são alguns critérios que você precisa avaliar na hora de você definir uma ferramenta que você vai utilizar no seu projeto. O que é importante é você ter alguma ferramenta que você concentre todas as informações e você consiga ter a visibilidade do avanço. Isso que é importante. Como vai ser feito isso? Aí você vai ter que levar em consideração qual que é o perfil da sua empresa, a complexidade, o que você está buscando. Agora, o que eu recomendo? Independente de você já escolher uma ferramenta, lista algumas ferramentas, eu vou deixar aqui embaixo também uma lista de outras ferramentas que existem, e você fazer um teste. A maioria delas possibilita você fazer algum teste grátis por algum período, né? Então você consegue na prática ver o que funciona para você ou não, e elas também têm demonstrações. Então você consegue ter visibilidade melhor de algumas funcionalidades também que a versão paga oferece. Isso que é importante, você definir uma ferramenta para você. Bom, espero que isso ajude. Até o próximo vídeo.